pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba dos céus a coroa que me dará Deus. Aleluia! Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Mocérgio, por gentileza, feche essa porta, Mocérgio. Aleluia, glória a Jesus. Quem chegar, bate aí que nós abrimos, não é? Queridos irmãos, nós vamos louvar ao Senhor, agradecendo ao Senhor, pois o irmão Jeremias completou mais uma primavera, né, irmão Jeremias? Vamos estar orando. O irmão Jeremias vai estar louvando ao Senhor conosco nesta noite. Ó, vamos louvar a Deus com a harpa. Presente. Hino de número 370. Meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que graça deste ao meu coração, a santidade e a paz e a fé do celeste e consolação e liberdade de estar aos teus. Mais
grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó e Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. A cruz prega, tu verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó e Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Nesta noite tão gloriosa, não é? Nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, vamos ver como que nós vamos vencer, irmãos, esta pandemia, as lutas, as provas, as dificuldades. Atos capítulo 7, versículo 51. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele.
e expulsando-o da cidade, os apedrejavam. E as testemunhas despuseram a sua veste ao pé de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu sou carente da oração da igreja. Vamos continuar orando pela família do pastor Laurindo, não é? O pastor Laurindo partiu para a eternidade, já está no paraíso, mas a família precisa das nossas orações. Irmã Maria Franco, hoje eu esteve aqui hoje seu filho, Moitamar, conversamos um pouquinho e eles precisam muito das nossas orações. Vamos orar pela família do pastor Laurindo Pinto. Também oração pelos irmãos que estão enfermos, né? Eu preciso das orações. Quantos irmãos precisam? Eu e a minha casa. Nós vamos orar ao Senhor. Após a oração, nosso querido irmão vamos orar também pela irmã Dorcas Turquetes, né, irmãos? Vamos orar pela família toda, né? Pela irmã Ivani também, por todas, a Débora, todos ali. Vamos orar pela irmã Dorcas, que não está bem, não é? Está se recuperando. Mas o Senhor é aquele que dá saúde, não é? Né? Jesus ainda dá saúde para aqueles que confiam em seu nome, não é? Eu preciso das orações. Vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, fria, nós deixamos os nossos fazeres, a nossa casa, para estar aqui no teu templo, para ouvir a tua palavra. Abre as janelas do céu, Senhor. Atenda os nossos pedidos, Senhor, feito nesta noite. Visita lá a irmã Dorcas, que está enferma, cura suas enfermidades. Visita a família do pastor Laurindo, ó Pai, consolando os corações, e que nós possamos nesta noite abrir a nossa alma e ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Gosto muito dessa passagem. Fala sobre a passagem do Rio Jordão. Vamos ler aqui o versículo 1, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegais a ela, para que saibais o caminho pelo quais haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaram antes. Glória a Deus. Até aqui no momento, versículo 1, irmãos, já começa nos dando uma lição
muito importante no contexto de toda essa passagem. Quando diz assim: e levantou-se, pois, Josué de madrugada. Deus, ele não tem compromisso com o preguiçoso, com o incomodado. Josué levantou-se de madrugada. Esse madrugada representa que no momento que estamos descansando, depois de um dia, de uma semana, merecemos um momento de descanso. E a madrugada, muitas das vezes, para nós, é o momento de descansarmos, deitarmos, dormirmos. Porém, aqui mostra que Josué abriu mão desse momento de descanso para dar ouvido às instruções de Deus e também receber a providência, a bênção, o milagre, a direção, e que Deus estivesse realmente com ele. Ele abriu mão do seu momento de descanso, da sua própria vida, para que pudesse ouvir a voz de Deus. Deus sempre fala com seus filhos, com seus servos. E nós vamos ver que, ao falar com Josué, ele instrui os sacerdotes, os levitas, e logo após, não há sequência. Os sacerdotes e os levitas saem por todo o arraial, orientando o povo. Veio de Deus, para Josué era o líder, para os sacerdotes, os levitas, até chegar ao povo, a instrução de como eles deveriam se comportar neste momento. A ordem foi dada, a instrução foi dada. Existe um livre-arbítrio. Poderiam estar todos dormindo e não se levantar de madrugada e esperar amanhecer o dia. Mas não, diz aqui que levantou-se de madrugada Josué, e diz assim: e com ele todos os filhos de Israel. Porque no momento de receber a bênção e o milagre, Deus, ele quer que todos participem. Mas não participe só na hora de colher, mas também participe na hora de sofrer e de deixar de lado algumas coisas que para nós é bom. Então saíram do seu lugar de conforto, não só Josué, mas toda a liderança e todo o povo. E foram em direção do lugar na onde eles veriam o primeiro milagre. No versículo 2, diz assim: e sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Depois que todo o povo foi orientado, depois que todo o povo foi instruído de como se comportar no momento em que a arca começasse a caminhar pelas mãos dos levitas, eles sabiam qual era a instrução. Era desmontar as tendas, levantar acampamento e seguir a arca. Mostrando que na nossa vida há momento de pararmos e acamparmos. Mas não é onde nós queremos. Nós vamos ver que nesse momento eles tinham que parar aonde a nuvem parava. Então era onde Deus ordenava. E eles também só poderiam caminhar quando era dado a instrução e a nuvem se movimentava. E eles tinham que seguir na direção em que ela caminhava. E nós encontramos nos dias de hoje, como também foi naquele tempo, pessoas que querem pegar a sua direção. Pessoas que querem caminhar na sua hora. Pessoas que querem se levantar e se deitar no seu momento. Nós vamos ver que Deus, ele deu a ordem aqui, desde Moisés até chegar a Josué. Era sempre Deus que dava a hora de parar e dava a ordem para continuar. Hora de armar a tenda e hora de desarmar a tenda.
Mas o mais importante é que eles nunca poderiam deixar de olhar para a arca, porque era a referência para que eles pudessem caminhar naquele deserto. Em Hebreus nós vamos encontrar essa instrução para nós, dizendo: olhando para o autor e consumador da nossa esperança, da nossa fé. Temos que estar sempre debaixo da orientação de Deus, para parar ou para seguir. E não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Quando nós não olhamos para nada nesta vida, não é que não vamos ter dia difícil, mas com certeza estaremos debaixo da bênção, da proteção, guardados de todo o mal que possa vir sobre nossa vida. Então nós vamos ver aqui que o primeiro ponto era se levantar na hora certa, sair do comodismo. O segundo ponto era obedecer às instruções, e daqui 3 dias eles teriam que levantar acampamento. Olha o versículo 3. E ordenou ao povo dizendo: quando verdes a arca do concerto do Senhor, o vosso Deus, e os sacerdotes levitas a levam, parte vós também do vosso lugar, segue-a. Mostrando que, olhando para a arca, olhando para os sacerdotes e para os levitas, eu devia segui-los naquele momento. E não ao contrário, como muitos querem fazer hoje. Pessoas que querem, como fizeram Araão e Miriam, em um momento. E chegaram no líder Moisés dizendo: não somos nós também? Deus também não fala conosco? Não profetizamos também? Mas o líder era Moisés. Como aqui o líder é Josué. Então eles tinham que estar atentos quando os sacerdotes, os levitas, começassem a marchar com a arca. Eles deveriam segui-los, porque eles eram os homens que estavam debaixo da direção de Deus. E bem-aventurado aquele que está debaixo de orientação de homem de Deus, porque o seu caminho vai bem, a sua vida vai bem. O homem precisa estar debaixo da direção, o homem no geral, homem e mulher, precisa estar debaixo de uma direção espiritual, para que a sua vida material também venha ter efeito positivo. Por isso tem pessoas que tudo dá errado, porque ele acha que é só servir a Deus como Miriam e Araão achavam, e não precisava e queria se igualar a Moisés. E Deus diz: não temeis vós de falar contra meu servo, no qual face a face estou? Devemos prestar atenção nesses pontos. O versículo 4 diz assim: haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. Quer dizer, uma orientação que Deus está dando detalhada. Quando nós não observamos os detalhes, podemos se prejudicar, achando que estamos fazendo certo por experiência. Nós encontramos muito cristão achando que tem experiência. E, diante de Deus, a nossa experiência é quase zero. Nós vamos ver aqui um exemplo de Moisés. Moisés, Deus falou: fere a rocha. Ele automaticamente obedeceu e feriu. Saiu água. Rodaram muitos anos, 40 anos. Chega-se um dia, acontece a mesma situação. E Deus agora fala para Moisés: Moisés, ele estava irado, ele estava num momento de dificuldade, de aperto, o povo reclamando, o povo murmurando. Hoje nós estamos passando um momento difícil no mundo, na nação, na igreja, por várias coisas que estão acontecendo. E se nós não observarmos com detalhe a orientação de Deus, podemos tomar decisões precipitadas, achando que somos experientes. Aí Moisés, sendo apertado, ele ficou desequilibrado. E Deus falou: Moisés, fala com a rocha.
E ele saiu, quem sabe, eu já fiz isso uma vez, eu sei como que é, desequilibrou-se e não observou direito nesse momento que Deus estava falando e feriu novamente a rocha. E dessa vez não era a experiência que contava, mas sim a obediência no detalhe. Nem sempre tudo será a mesma coisa e do mesmo jeito. Nós estamos passando um momento que nunca passamos antes. Ninguém tem experiência nisso. Então temos que estar atentos à orientação de Deus e dos homens de Deus para tomarmos as nossas decisões. E Deus orientou muito bem. Então devemos tomar cuidado em achar que já estamos prontos para tomar decisões. Achar que o meu anos de casa, de experiência, já basta para que eu possa ir lá e fazer. Eu tenho que estar sempre atento, porque as orientações podem mudar. Os momentos e as circunstâncias mudam. O nosso Deus não muda, mas as estratégias, conforme as consequências de cada dia, pode variar. Versículo 5 diz assim: e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Olha que coisa. Deus estava preparando o povo para receber um grande milagre e presenciar uma grande maravilha. O Rio Jordão iria se abrir, mas até então eles não sabiam. Eles não sabiam. Então Deus orienta eles e diz: olha, santificai. Irmãos, estamos vivendo dias que estamos precisando de milagres, precisando que Deus se manifeste para que nós venhamos ver e as pessoas venham ver que Deus continua sendo o mesmo Deus, como foi aqui neste momento. O povo precisava ver que o Deus que estava na vida de Josué era o mesmo que estava na vida de Moisés e abriu o Mar Vermelho, agora também iria abrir o Jordão. Mas antes que isso acontecesse, não bastava só Josué se santificar. A orientação era para que todo o povo se santificasse. Está aí o segredo. Quer ver sinal? Quer ver maravilha? Quer ver curas? Quer ver Deus operar? Santifique. Não espere o outro, cada um fazendo a sua parte. Santifique. A orientação era para o povo: santificai hoje, para que amanhã veja as maravilhas de Deus. Quer ver as maravilhas de Deus acontecer amanhã? Santifique hoje. Quer ver o milagre de Deus acontecer amanhã? Busque hoje, prepare-se hoje, capacite-se hoje, ore hoje, consagre hoje, jejue hoje, que automaticamente amanhã, ou daqui a pouco, veremos a mão poderosa do nosso Deus agir ao nosso favor. Então eles foram orientados: santifique hoje, para que amanhã vejam as maravilhas do Senhor. Versículo de número 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vieres até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Quer dizer, os sacerdotes também eram líderes, mas tinha um líder acima deles, os orientando: olha, quando vocês chegarem diante do Jordão, perante a borda das águas, pare. Pare ali. Há momentos que a gente não entendemos. Há momentos que tem ordens, diretrizes, que a gente não entende. Mas se a ordem era levantar e caminhar até o Jordão, levante e caminhe até o Jordão. Não interessa até onde a ordem, a orientação foi para você ir ou para você fazer. Faça, caminhe, obedeça e espere a próxima ordem, porque Deus não te manda a um lugar em vão e nem fazer nada inútil. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Versículo de número 9 diz assim: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Olha só, quando eles chegaram diante do Jordão, ele poderia ali fazer um barulho, chamar a atenção e dizer: agora
vejam, prestem atenção, olha o que deu. Não. Pelo contrário. O povo já tinha santificado. O povo já tinha se preparado. Mas Josué faz questão de dizer: chegai-vos para cá. Vem mais para perto. Lá atrás era: fique um pouco longe da arca, acompanhando ela, de longe. Quando chegou perto do Jordão, Josué disse: agora chega mais para perto. Este é o momento que Deus está nos chamando mais para perto. Deus está dizendo: chegai-vos para cá, para perto da arca do concerto. Quantas pessoas não estão diante do Jordão, diante do milagre, e quando ele é chamado mais para perto, ele faz que nem a parábola que Jesus contou. Jesus conta a parábola dizendo: olha, está tudo preparado, vinde a bodas. E alguns disseram: não, eu tenho um casamento para ir. Não, comprei uma propriedade, tenho que vê-la. Comprei uma junta de bois, preciso usá-los. Diante do milagre, caminhou tanto. Saiu de madrugada, santificou, buscou, fez tudo. Agora, pede para parar um pouquinho e chegar-se. Aí a pessoa: eu tenho outra coisa para fazer. Ela se cansa. Quantas pessoas não se cansam por estar fazendo, e 3 dias se passaram. 3 dias se santificando. Agora eles caminharam, desarmaram a tenda e caminharam. E quantas pessoas estão diante do milagre e por tão pouco deixa de presenciar e de receber aquilo que o Senhor preparou, porque a sua mente estava na junta de boi, no campo, no casamento, em outras coisas, e o milagre estava diante dela. Quantas pessoas não estão perdendo a sua bênção? Quantas pessoas não estão perdendo o seu milagre? Porque não soube aproveitar o momento que está vivendo. Versículo de número 13 diz assim: porque há de acontecer, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima desce, pararão num montão. Só viu esse milagre, irmão, quem se aproximou. Só viu esse milagre, só ouviu essa instrução e só viu esse acontecimento quem se aproximou. Uma noite que nem hoje, uma noite fria. Quantas pessoas não poderiam receber a sua bênção, o seu milagre, porque não depende do pregador, não depende do profeta, mas depende da pessoa estar perto daquele que pode fazer todas as coisas. E Deus tem orientação para nossas vidas a todo momento. Mas se nós estivermos longe, pode chegar a orientação meia disturbada. Quem está perto, irmão, ele ouve nitidamente. Nós estamos aqui falando no microfone, mas se tirarmos o microfone e eu falar baixo aqui, quem está perto ouve. Quem está lá na rua não irá ouvir, não vai entender. É isso que acontece com aqueles que não chegam para perto para ouvir. Esses que chegaram para perto ouviram Josué dizendo: olha, quando vocês colocarem os seus pés, a planta dos seus pés, o Jordão vão se abrir. Aí tem pessoas que falam assim: aqueles lá, eles estão animados porque está lá juntinho com o pastor. Não é, é porque eles ouviram o que já sabem o que vai acontecer. O que está longe não ouviu. O que está longe, ele não está entendendo nada. Desta maneira, devemos sempre estar próximo de Deus e daqueles que estão sendo usados por Deus, para que nós venhamos saber o que está acontecendo e não ficar fora, e não perder o momento do milagre, da bênção e as oportunidades que Deus tem para nossas vidas. Versículo de número 15. E quando, 14, e aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam o sacerdote a arca do concerto diante do povo. 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas,
porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Olha que coisa extraordinária, irmão. Com certeza, irmãos, com certeza. Há momentos na nossa vida que é só choro, é só tristeza. Mas nesse momento aqui, com certeza, foi uma alegria tremenda. Porque o povo estava olhando os sacerdotes levitas e na hora que eles começaram a bater os seus pés nas águas, o Jordão foi se abrindo e nós não conseguimos entender muito bem porque não estávamos lá. Mas imagine, a palavra diz que as águas estavam por todas as ribanceiras, tudo cheio, e de repente aos homens colocarem os seus pés, se motoaram as águas no mortão, e o povo começou a passar. Aí eu fico imaginando, quantos ali não diziam, ah, meu avô queria ver isso, meu pai queria ver isso, meu irmão queria ver isso. Quantas vezes nós não estamos num culto glorioso e falamos, ah, fulano poderia estar aqui, ciclano poderia estar aqui. Da mesma maneira nós, quando perdemos a oportunidade, quantas oportunidades, quantas bênçãos nós perdemos por falta de paciência e de obediência, por estar no lugar onde Deus nos colocou e mandou nós estarmos. Aí não temos paciência, não obedecemos, e quando acontece o milagre, nós estamos de fora. Quando vem a bênção, não participamos dela. Aí é onde aqueles que começam a se afastar, fica doente. E começa a dizer, ah, mas aí tem alguma coisa errada. Ah, não, isso daí tem alguma coisa. A pessoa não consegue acreditar e aceitar que o outro recebeu a bênção, que o outro recebeu o milagre, que o outro cresceu, que o outro prosperou. Por quê? Porque ele estava longe e não viu. Não presenciou, não participou. Então sempre devemos estar perto. Olha o versículo 17. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Olha que coisa interessante. Aonde tem água, irmãos, por mais que seque, fica um lodo embaixo. Um lugar que você pisa e não é muito firme. Mas aqui está dizendo que além de secar as águas e abrir um montão do lado, eles pisaram em seco. Agora eu quero chegar no final da mensagem aqui. Esses homens chegaram no meio do Jordão, eles molharam os seus pés. Sabe o que é molhar os pés, irmãos? São lágrimas, são choros. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, alguns irmãos no passado choraram muito, derramaram muitas lágrimas, para que hoje eu e você passássemos em seco. Eles chegaram lá no meio do Jordão, em terra seca, para que o povo passasse em seco. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui, nesse lugar já preparado, sentado nesse banco, algumas pessoas tiveram que pisar em um lugar molhado, quer dizer, tiveram que chorar, tiveram que lutar, tiveram que batalhar, foram perseguidos, para que hoje eu e você estivéssemos em seco. E hoje não queremos chorar, não queremos passar por dificuldade, por luta, queremos tudo fácil, não. Temos que pensar que se Jesus não voltar agora, temos que preparar o caminho daqueles que vão vir logo após de nós. Quando eu cheguei na igreja, me ensinaram para a oração pela manhã, que todo dia as irmãs estavam orando. Ah, como aquilo me fortaleceu chegar na igreja e ver aquelas irmãs de cabelo branco chorando e dizendo, ah, Senhor, guarda o César, o novo convertido. Guarda ele. E aquilo me dava uma força, me dava uma coragem, porque eu nunca vi alguém falar diante de Deus para que olhasse e cuidasse de mim. Hoje, não queremos chorar por ninguém. Hoje, não queremos orar por ninguém. Oramos assim, irmão, ora por mim, eu oro, tá bom, amém. Será que quando chega em casa choramos pelo irmão? Oramos pelo irmão? Quantas pessoas não estão hoje nos hospitais, em casas, doentes, enfermos, fisicamente e espiritualmente, esperando um milagre. Eles não têm força para buscar, mas eu e você estamos aqui. Então vamos chorar por eles, vamos clamar por eles, vamos pisar no molhado. Não importa se amanhã eles vão vir pisar no seco,
Porque a nossa recompensa está guardada no céu. O nosso Deus nos recompensará lá no céu de glória. Porque as nossas obras estão sendo registradas, não é no livro do homem, é no livro eterno. É no livro que Deus irá abrir naquele dia. Se você está caminhando com lágrimas hoje, lá em Apocalipse 21 diz que naquele dia Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. E ali não haverá mais dor, nem pranto e nem clamor, porque as primeiras coisas são passadas. Fazemos que nem aquela mulher que chegou diante de Jesus gritando e clamando: Mestre, Mestre, tende misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Quer dizer, a filha não poderia ir até o mestre, mas ela foi, chorando, e não se preocupou que a multidão estivesse olhando para ela. Porque às vezes nós temos vergonha até para receber a bênção, temos vergonha até para receber o milagre, mas não temos vergonha de pecar e de se afastar de Deus. E essa mulher foi e publicamente confessou, dizendo: Senhor, a minha filha está miseravelmente demoniada, socorre-me. Tomou para si aquele problema. Então, se hoje Deus quer que nós sejamos o seu sacerdote, a sua nação santa, o seu povo eleito, vamos colocar a cara no pó, vamos molhar os nossos pés com lágrimas, porque a recompensa vem do Senhor. Mas só que já tem um detalhe: nós não vamos só ouvir falar, porque alguns só vão ouvir falar, nós não. Nós que estivermos na frente, próximo da arca, nós vamos presenciar as maravilhas de Deus, que irá nos dar força e coragem para continuar caminhando e batalhando pela genuína fé, como Judas escreveu, deixou para nós, batalhando pela genuína fé cristã, não olhando para aqueles que vão sair do meio de nós, porque se saíram não eram nossos, mas olhando para Jesus e batalhando e chorando, mas sabendo que a nossa recompensa, a nossa vitória, não é só no céu, mas o Senhor aqui na terra abre o mar vermelho, abre o Jordão, derruba a muralha, faz gigante cair, faz vir a chuva sobre nossas vidas, a Seródia e Teporã, para nos abençoar no momento em que nós mais precisarmos. E para encerrar, quero citar Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além que pedimos ou possamos imaginar, segundo o poder que em nós opera. Esse nós é o segredo. Deus é todo poderoso, mas Ele está dizendo que Ele pode fazer os sinais, as maravilhas, além do que nós imaginamos, segundo o poder que opera em nós, na igreja, na nossa fé, dedicação, obediência, em estar batalhando, caminhando, debaixo das instruções. Aí sim, o poder que opera em nossas vidas, nós vamos presenciar sinais e maravilhas que Deus tem para fazer em nossas vidas. Assim eu termino essa palavra, agradecendo a oportunidade que o pastor presidente nos concedeu. Agradecendo a Deus, ore por nós e por nossa família. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esta boa palavra nesta noite. Eu estava ali sentado e meditando que Josué não se apartava, não é? Da tenda de Moisés. Ele não se apartava da tenda de Moisés. Estava ali do lado, aprendendo, sofrendo, enfrentando os inimigos, defendendo o homem de Deus. E chegou o momento, irmãos, de o Senhor recolher o servo de Deus. E a Bíblia diz que ele assume a liderança do povo. E havia o Jordão, né? Esse Jordão aí que foi pregado hoje. E o que me chama a atenção, irmãos, que o Jordão, ele é crescente. Ele não é decrescente, ele é crescente. Então você vai andando e vai subindo, vai andando e vai subindo. É interessante. E nós vemos pessoas que, infelizmente, por estar longe, não guardar a palavra, não é? Às vezes está na igreja, daqui a pouco está desviado, longe dos caminhos do Senhor, ele entra numa vida decrescente. Mas o que eu aprendi hoje, irmãos, foi que nós estamos aqui é porque alguém plantou lá atrás.
Não é isso? E nós vamos plantar, se Jesus não voltar, para os que irão chegar, não é? E sempre perto da palavra de Deus, molhando os nossos olhos, as nossas lágrimas descerão e nós vamos dizer: estou aqui, Senhor. Pode contar comigo, porque a tua palavra está dentro do meu coração. É interessante, irmãos, que quando o evangelho está dentro da pessoa, existe transformação, existe mudança. Aquele comportamento mundano, aquele comportamento egoísta, aquele comportamento mau, ele não está mais, porque o evangelho transformou. E hoje nós vemos, irmãos, infelizmente, tantas coisas acontecendo. Eu até conversava com o irmão essa semana e até fui assim um pouco assim áspero, né? Falei: irmãos, o evangelho não está dentro do irmão. Mas eu tenho tantos anos de... Mas não está, irmãos. Irmão, porque o fruto que o irmão está demonstrando, o evangelho não está no irmão. Se o evangelho estiver, eu tenho que rasgar a Bíblia. Porque o seu comportamento não é um comportamento cristão. Aí ele abaixou a cabeça, pensou, e eu creio que ele vai refletir naquela palavra que foi dada a ele. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que essa palavra muito boa fique aos nossos corações. Amém? Vamos, irmãos, com alegria, louvar ao Senhor com o hino 273 e vamos contribuir para a obra do Senhor. A máscara aqui é uma benção, né? Embaça todo o óculos. 273, irmãos, e vamos contribuir para a obra do Senhor. Aleluia. Pode orar, irmão. Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só em ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quantas lutas, penas, dor, neste mundo encontrar. Eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só a ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei.
só em ti, Salvador, o refúgio encontrarei. Fortes lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro eu em ti sempre, ó Senhor, só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, o refúgio encontrarei. Refúgio só em Jesus, não é? Aleluia. Queridos irmãos, conosco nessa noite está nosso irmão Tiago. Fica de pé aí, Tiago. Tiago é filho do pastor Joel. Vem da cidade de Cosmópolis, irmãos, e não tinha sido recebido. Mas liguei para o pastor dele, e o pastor dele enviou a carta direitinho. E hoje, irmãos, nós estamos recebendo como membro da igreja, do corpo de Cristo, da nossa igreja em Ribeirão Pires. Os irmãos querem recebê-lo? Amém? Seja bem-vindo, irmão Tiago. Deus abençoe. Queridos irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos orar pelo irmão Jeremias, não é? Que completou mais um ano de vida. Também a Carol, né, Carol? Completou 18, né, Carol? Aleluia, glória a Jesus. Carol completou mais uma primavera. E aos irmãos que estão aniversariando, né? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, dê graça, forças para vencer todas as barreiras, não é? Irmãos, irmão César está ali e nós iniciaremos a nossa escola dominical no domingo, às 9 horas da manhã, presencial. Então será aberto, irmãos, para uma classe única. As crianças, por enquanto, ainda não estão participando, não participarão. As crianças, mas nós faremos uma classe única no domingo, às 9 horas da manhã. Então, todos os irmãos são convidados com a sua máscara, tudo direitinho, para que nós possamos, irmãos, com alegria, aprender a palavra de Deus. E no domingo, irmãos, a lição é sobre Daniel, não é? Daniel ora por um despertamento. Então, irmãos, é muito boa a lição. Então, não perca a lição. No domingo, às 9 horas da manhã, permitindo Deus, nós estaremos aqui. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarda para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, Senhor dos céus e da terra, obrigado por esta palavra, Senhor, que falou comigo nesta noite. Sabemos que temos que trabalhar para o Teu reino, vencer os inimigos, vencer as barreiras, nos colocar de pé, Senhor, para que o Senhor venha nos usar, que possamos pisar em terra seca, glorificando e exaltando o Teu nome. Abençoa cada vida que estão aqui presente. Abençoa os nossos irmãos internautas, ó Pai. E também irmão Jeremias, que completa mais um ano de vida. Abençoa Teu servo, como o Senhor tem abençoado. Irmã Carol, continua abençoando a toda a Tua igreja, o Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Amém. Que o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com teu povo. E todos digam amém.